sobre a maturidade espiritual do cristão. E no último culto de ensino passado, nós começamos a tratar sobre os homens espirituais, ou aqueles que já estão no estágio adulto. Falei às irmãs que quando estou tratando de homens espirituais, não é somente homem do sexo masculino. As irmãs também fazem parte, pois na questão espiritual, não estamos aí distinguindo sexo masculino e feminino. Estou tratando de homens e mulheres no estágio de maturidade, pessoas adultas espirituais, pois já nós tratamos das crianças, falamos também dos adolescentes, falamos sobre os jovens espirituais, e agora nós chegamos aí nos homens espirituais, ou aqueles homens e mulheres que estão no estágio adulto e têm condições de estar ajudando os demais. Para nós darmos sequência, vamos ir para onde nós paramos no último culto, para 2 Timóteo capítulo 3, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Está escrito assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós vamos ver que o homem de Deus, ele tem que buscar a perfeição a cada dia. O homem de Deus tem que ser perfeitamente instruído, para que sim possa executar a boa obra de Deus. Quando eu olho essa questão bíblica, eu vejo que não é qualquer um que é homem de Deus. Não é qualquer uma que pode ser considerada uma mulher de Deus, já no estágio adulto, que tenha condições de estar ajudando os demais. Por que não é qualquer um? Porque nós vemos a fonte que conduz o homem de Deus à perfeição é a Escritura. Só que essa Escritura, ela não pode ficar só no nosso intelecto. Essa Escritura não pode ser simplesmente memorizada. Essa Escritura tem que ser praticada. Somente a prática da Escritura vai garantir que nós chegamos ao estágio adulto. Você sabe muito bem que tem crianças que conhecem a Bíblia, só que não é porque ela conhece a Bíblia que ela já é homem, ela ainda é criança. Tem adolescentes também que conhecem a Bíblia, mas não é porque conhece um pouco da Bíblia que já é homem, ainda é adolescente. E na questão espiritual também é da mesma forma. Tem crianças espirituais que conhecem a Bíblia, mas não conseguem praticar a Bíblia, então ainda não são homens espirituais. Tem adolescentes espirituais que conhecem a Bíblia, mas não conseguem praticar a Bíblia, então não são ainda homens espirituais, ou mulheres espirituais. São pessoas que estão nos estágios anteriores. Só vai conseguir então ser homem de Deus, ou uma mulher de Deus, perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, aqueles que conseguem estar na prática da palavra. No último culto passado, já no finalzinho do ensino, eu disse aos irmãos que todos nós, que nascemos em Cristo Jesus, aqueles que não nasceram em Cristo ainda não conseguem participar dessas fases aqui não, tá? Mas todos nós que já nascemos em Cristo Jesus, estamos no processo de aperfeiçoamento, todos nós.
Eu disse a vocês que alguns estão no estágio maior de aperfeiçoamento, outros estão em estágios menores, mas todos nós estamos no processo. Falei no culto passado que aqueles que estão num processo mais avançado têm por responsabilidade ajudar aqueles que estão no processo menos avançado. Quando olhamos na questão bíblica, é natural que o homem seja mais forte do que uma criança. É natural que o homem seja mais forte do que um adolescente. É natural que o homem seja mais forte do que um jovem. É ou não é? E na questão espiritualmente falando, é da mesma forma. O homem de Deus tem que ser mais forte do que os outros que estão nas etapas anteriores. Olha para você ver o que eu estou querendo dizer para você nesse contexto. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 15. Volte um pouquinho lá atrás, depois nós voltamos aqui para as cartas de Paulo para Timóteo. Romanos capítulo 15. Nós vamos ler aí o versículo 1 e o versículo 2. Romanos capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para edificação. Em algumas traduções, no que é bom para o crescimento. Então, observa comigo, que os homens de Deus, as mulheres que já estão também no estágio de maturidade espiritual, são fortes. E nós temos por responsabilidade bíblica suportar a fraqueza dos fracos. Observe que aqui não está suportar a fraqueza, não está no singular, está no plural, porque os mais fracos na fé têm muitas fraquezas. Os mais fracos na fé não conseguem ter a firmeza que os fortes na fé têm, que os homens de Deus já têm, e nós temos que suportar os mais fracos. O que é esse negócio de suportar o mais fraco? É nós agradarmos mais o nosso próximo do que o nosso próprio interesse. É bem verdade que a nossa geração de hoje tem muita dificuldade em suportar. Nós temos facilidade em apontar, nós temos facilidade em bater, mas nós temos dificuldade em suportar. O forte, meus irmãos, é aquele que suporta. Se você for ver a vida de Jesus, você vai ver que Jesus suportou por várias vezes as fraquezas dos mais fracos. E nós sabemos que Jesus foi forte, tão forte que ele foi até a morte, e a morte de cruz. Então Jesus é o nosso exemplo, e nós como homens de Deus, você que já está no estágio de maturidade espiritual, tem que aprender a suportar os fracos. Nós temos que corrigir os defeitos, sim. Nós temos que organizar aquilo que está errado, sim. Mas nós temos que suportar as fraquezas. Temos que ter um pouquinho mais de paciência com aqueles que erram. Porque os mais fracos, trazendo o contexto que eu estou dizendo aqui, são aqueles que ainda são crianças espirituais. São aqueles que são adolescentes espirituais. E se nós não aprendermos a suportar eles, nós vamos matá-los na caminhada. Se nós não aprendermos a suportar eles, nós vamos deixar eles sem alcançar a maturidade espiritual. Vão ser pessoas definhadas na igreja, pararam o seu crescimento. Porque isso aqui é muito bem verdade, irmãos. Até por exemplo, eu conheço uma pessoa que uma certa feita, quando ele era nova convertida, foi repreendida pela sua liderança, que era regente, quando ela foi ensaiar um hino.
para cantar no conjunto solar. A gente nem deixou ela chegar no final. Para, porque você não sabe cantar. Essa pessoa ficou definhada, desviou da igreja, até hoje tem dificuldade de cantar, porque lá atrás, aquela que era mais forte, não soube suportar a fraqueza dos mais fracos. Então nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, para nós corrigirmos aqueles que ainda estão aprendendo a cantar na igreja, aqueles que estão aprendendo a pregar na igreja, aqueles que estão aprendendo a dirigir um conjunto, aqueles que estão aprendendo a dirigir um departamento, aqueles que estão aprendendo a exercer uma profissão. Nós temos que suportar os mais fracos. Suportar aqui está no mesmo grau de ensinar os mais fracos. Eu e você, que já sabemos de alguma coisa, um dia nós também precisamos de alguém para ensinar. E se alguém não tivesse tido paciência conosco, hoje nós não teríamos condições de estarmos aptos para ensinar alguém. Então os fortes têm que suportar os mais fracos. Só que esses fortes aqui, meus irmãos, são aqueles que já estão no estágio mais avançado. São aqueles que já são um pouco mais perfeitos. Aqueles que estão num grau de aperfeiçoamento maior. E Jesus falou sobre isso. Abra sua Bíblia para você ver. Lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler o versículo 48. Quem encontrar, já leia, por favor, para nós ganharmos tempo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Quem encontrou? Mateus 5, 48. Deixa eu ler rapidinho. Pode ler. Sede vós, os perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está no céu. Um dos conselhos finais que Jesus estava dando para os seus discípulos, aqui no sermão da montanha, o primeiro estágio do sermão, depois que ele relatou o que eles deveriam estar exercendo dali para frente, no finalzinho do contexto ele vai dizer: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. É claro, irmãos, é claro que eu, você, nós, não vamos conseguir alcançar a perfeição plena de Deus em nossa vida, pois nós estamos aqui ainda na terra, estamos sujeitos aos erros, sujeitos às falhas, aos pecados, mas nós temos que se esforçar. Em outras palavras, nós não podemos relaxar na caminhada, nós não podemos abaixar a guarda, nós temos que buscar cada dia mais a perfeição. Quanto mais perfeito nós formos diante de Deus, mais aptos nós vamos ser para ensinar aqueles que são mais fracos. É a mesma coisa de uma profissão. Vamos colocar aqui uma profissão que todos conhecem: um construtor. Um construtor aí de casa, de salões, de prédios. Quanto mais perfeito ele for na profissão dele, mais apto para formar outros construtores perfeitos vai ser. Só que se ele não for perfeito, se ele não buscar a perfeição, se ele não correr atrás aí de adequar a sua profissão aos dias de hoje, da forma que está sendo construída, ele vai ficando para trás. É ou não é? Assim também somos eles e você. Cada dia nós temos que buscar a perfeição em Cristo Jesus, para que assim nós possamos ser aptos para estarmos ensinando os demais. O problema de hoje é que a igreja, no contexto atual do século 21, infelizmente, está deixando de buscar a perfeição em Cristo Jesus. Infelizmente, a igreja hoje está olhando muito para A, para B, para C, para D, para E, e está esquecendo de fitar os seus olhos no autor e consumador da sua fé, no único
pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ei, Jesus estava falando com os seus discípulos da época. E até hoje, Jesus ainda tem os seus discípulos nos dias atuais. Jesus falando para a multidão em João capítulo 8, versículo 31, ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, se eu e você permanecer na palavra de Deus, naquilo que aprendemos de Jesus, nós vamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. E sendo verdadeiros discípulos de Jesus, cada dia mais nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo. O que é isso? Isso aqui é hoje eu não cometer mais os mesmos erros que eu cometia ontem. Hoje não cometer os mesmos erros que eu cometi a semana passada. Hoje não cometer mais os mesmos erros que eu cometi o mês passado. Isso é sinal que eu estou sendo aperfeiçoado. Estou me aperfeiçoando. E nessa questão de aperfeiçoamento, irmãos, nenhum de nós sabemos de tudo. Até na profissão, aqueles que trabalham, seja consultor, seja advogado, qualquer área que você trabalhar, sempre você vai estar aprendendo, sempre vai estar se aperfeiçoando, a não ser que você pare a sua marcha, a não ser que você não queira mais crescer, a não ser que você não queira mais se aperfeiçoar. E assim muitas vezes acontece no contexto espiritual. Tem pessoas que param o seu crescimento. Tem pessoas que não querem mais crescer em Cristo. Porque à medida que nós vamos obedecendo a palavra, nós vamos crescendo na palavra. À medida que nós vamos obedecendo as ordenanças de Jesus, nós vamos se aperfeiçoando naquilo que Ele deixou estabelecido para nós. É por isso que pessoas do mundo hoje olham para mim, olham para você e dizem quem ele era antes, quem ela era antes e quem ele é hoje, quem ela é hoje. Por quê? Porque nós estamos se aperfeiçoando na caminhada. Vamos fazer um texto aí, Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos ler aí o versículo de o capítulo 4, versículo 12 até o 15. Efésios capítulo 4. Vamos ler aí o versículo 12 até o 15. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 12 ao 15, está escrito assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulentamente, antes seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, por que Jesus instituiu na igreja os dons ministeriais, que são eles, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores? Por que Deus instituiu? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Santos aqui está no contexto da igreja. Por que Deus então instituiu o ministério? Para o aperfeiçoamento da igreja. Aperfeiçoamento aqui fala de crescimento contínuo. Por que tem pessoas na igreja que têm dons ministeriais? Porque Deus quer que a igreja continue crescendo. Pastor, até quando Deus quer que a igreja continue crescendo? Até a medida completa da estatura de Cristo. Então nós não podemos pararmos a nossa marcha. Porque você pode ver que, infelizmente, se você for acompanhar
o que está acontecendo no contexto global, hoje muitos ministérios, muitas igrejas, muitas instituições não passam de meninos espirituais. São guiados por todo o vento de doutrina. Surge doutrina nova, lá vai eles. Surge outra, eles saem lá e passam para cá. Aí acontece uma novidade, eles saem daqui e vai para lá. São meninos que são guiados por todo o vento de doutrina. São pessoas que rolam de um lado para o outro. O que é mais fácil rolar? Um objeto roliço ou um objeto quadrado? Qual que é mais fácil rolarmos? Um objeto roliço ou um objeto quadrado? Fazer aqui uma comparação. Aqueles que já são maduros espirituais são quadrados. E aqueles que são meninos, que são guiados por todo o vento de doutrina, são redondos. O vento bate, ele vai. O vento bate, ele vem. O vento toca para o outro rumo, ele vai também. Mas nós que já somos maduros, embasados na palavra, buscando o aperfeiçoamento cada dia, na medida completa da estatura de Cristo, nós não mudamos. Ficamos na sã doutrina, obedecemos a palavra, custe o que custarmos. Mas isso aqui não é para todos. Já parou para pensar? Que não são todos que agem dessa forma, não são todos que têm uma firmeza, não são todos que seguem a verdade. Tem muitas pessoas que preferem seguir a mentira do que a verdade. Tem muitas pessoas que preferem seguir o engano do que a verdade. Porque a mentira, o engano, é mais macio. Chega com sapatinho de veludo. E se nós não tomarmos cuidado, somos engodados. Agora, a verdade não, irmãos. A verdade é comparada com uma rocha, porque Jesus é a rocha. Firmeza, duro. Não quebra com qualquer coisa. Então nós temos que seguir a verdade. Para quê? Se nós queremos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então deixa eu parabenizar você nessa noite, que está se esforçando para seguir a verdade, que muitas vezes está sendo chamado ou taxado de quadrado. Você está crescendo em Cristo. Você está amadurecendo em Cristo. E se você está crescendo, amadurecendo, você vai chegar nos céus. O limite para você é os céus. Você vai chegar lá, no nome de Jesus. Então vale a pena, irmãos, sofrermos. Padecermos pela verdade. Vale a pena nós crescermos em tudo naquele que é a cabeça. Agora, olha um detalhe aqui que pode passar despercebido. Tudo que cresce ocupa espaço. Tudo que cresce causa incômodo. Tudo que cresce é observado. Constrói aqui em Jaraguá. Aqui eu acredito que não tem ainda prédio de 5 andares. Se tiver, vamos colocar. Alguém vai e constrói um prédio aqui de 10 andares. Vai ser mais observado do que os outros. Ocupou um espaço maior. Assim, meus irmãos, somos nós no mundo espiritual. Quanto mais você crescer no mundo espiritual, mais você vai ser observado, mais você vai ocupar espaço, e mais você vai sofrer retrações, mais você vai causar incômodo, mais você vai ser perseguido, muitas vezes mais você vai ser alvejado pelo maligno, porque você está crescendo. Outra coisa que, se você não parou para observar, observa. Vai lá numa mata para você ver. As árvores que crescem servem de quê? Proteção para os menores que estão debaixo. É por isso que, se você crescer, você tem que tomar muito cuidado para você não cair. Porque uma árvore, quando cai no meio de uma floresta, ela arrebenta com aqueles que estão em sua volta, arrebenta com as árvores pequenas que estão debaixo.
É isso que acontece hoje nos nossos dias, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus que está no estágio de maturidade já adquirida, quando ele chega a cair, quando ele chega a tombar, muitas pessoas caem também, muitas pessoas se quebram, muitas pessoas se arrebentam. Por quê? Porque a pessoa já estava num grau de maturidade espiritual, já era exemplo dos outros, já servia de referência para os demais. Esse é o contexto ao qual nós estamos mostrando aos irmãos. Homens e mulheres no contexto da sociedade são referência mais do que criança, são referência mais do que adolescente, são referência mais do que jovens, irmãos. E no contexto espiritual não é diferente. Então eu e você, nós que estamos caminhando, e se porventura já alcançamos a maturidade espiritual, nós temos uma responsabilidade muito grande de sermos referência de alguém, sermos exemplo para alguém. Tem pessoas que estão nos observando, copiando o nosso exemplo, o nosso jeito de falar. Nós vamos ver nesse estudo aqui que o homem de Deus, mulher de Deus, num grau de maturidade já, não pode falar qualquer coisa, não pode vestir qualquer coisa, não pode andar de qualquer maneira. Tudo está nesse contexto quando nós estamos ensinando aos irmãos, porque o homem de Deus, a mulher de Deus já está num grau avançado, é referência para os outros. E você há de conver comigo, meus irmãos, que hoje, infelizmente, está ficando cada dia mais raro referência. Está ficando cada dia mais raro exemplos para nós copiarmos. Infelizmente, significa que muitos não estão mais conseguindo alcançar um grau de maturidade espiritual, estão ficando no meio da caminhada. Então vamos ler mais um texto aí, em nome de Jesus. Vamos ler a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler aí o versículo 5. 2 Timóteo 4, versículo 5. Está escrito assim, ó: mas tu, se é sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Eu disse no culto passado que Timóteo já era um homem de Deus. Timóteo já era uma referência para a igreja da atualidade. E sendo referência, sendo um homem de Deus, trazendo o contexto do ensino aqui, sendo uma mulher que também já tem uma maturidade espiritual, tem que ser sóbrio em tudo. Pastor, o que é ser sóbrio? Sóbrio é estar no estado equilibrado. Sóbrio é ser moderado. Sóbrio é ter autocontrole. Então, quando você vê uma pessoa que não tem autocontrole, uma pessoa desequilibrada, que não é moderada, ela ainda não é madura espiritualmente falando. Está faltando se aperfeiçoar mais. E como é que nós identificamos uma pessoa desequilibrada? É só observar o que sai da boca, é só observar as ações, é só observar os comportamentos, principalmente no conflito, tá? É no conflito que nós mostramos quem somos de verdade. Quando estamos em conflito, ou com o próximo, ou com nós mesmos, ou até mesmo dentro de casa, se nós formos equilibrados, moderados e termos autocontrole, estamos bem, já somos pessoas maduras. Mas se nós chutarmos o pau da barraca, trazer para um contexto bem simples, né? Se nós quebrar tudo lá dentro,
sair chutando gato, sair chutando cachorro, quebrando copo, quebrando garfo, quebrando prato, quebrando tudo, desequilibrado, desequilibrada. Não é sóbrio, não tem autocontrole, não é moderado, ainda não é moderado, não tem equilíbrio, irmãos. E o maior segredo do cristão que é maduro não é pender para um lado e nem para o outro, é equilíbrio. O termômetro que mede a nossa maturidade é o equilíbrio. Quando falamos de equilíbrio, não estamos falando também de frouxidão não, tá? Moisés, segundo a Bíblia, era o homem mais manso que tinha, né? Mas não era frouxo. Tinha pulso firme. Falava o que Deus mandava, corrigir no tempo certo. Porque tem muitas pessoas também que confundem, né? Tem gente que pensa que quando o marido, ou muitas vezes a esposa ali no devida veemência dela, fala as coisas com um certo pulso, uma certa firmeza, pensa que é desequilibrado, que não tem moderação. Não tem nada a ver. Então o que é sóbrio? É equilibrado, ser moderado, ter autocontrole. Veio-me um exemplo aqui agora, aconteceu comigo na primeira igreja que eu estava pastoreando, lá em Alto Boa Vista, setor Capão Verde. Período de festa chegando, na semana da festa, aconteceu uma briga entre as irmãs, e nenhuma delas tinha maturidade espiritual. Partiram para cima mesmo, para resolver o negócio, brigando feio. E aí eu estava construindo lá no fundo da igreja, escutei o barulho. Vim mais rápido possível para dentro do templo. Quando cheguei lá, só cheguei a ouvir uma, ouvir a outra. Interessante, né? 6, 2, tudo errado. Chegando perto da festa, que papelão esse que vocês estão fazendo? Vocês estão achando que vocês vão chegar bem na festa, do jeito que vocês estão comportando nesse momento? Vou dar um conselho para vocês duas aqui agora. Se acerta, pede perdão, se organiza, para vocês não atrapalhar a festividade que vai começar agora no final de semana. Por que eu estou relatando isso que veio agora, quentinho na minha memória? Nós estamos chegando numa festa, irmãos. E é o momento que nós temos que ter mais autocontrole, porque os nervos estão à flor da pele. Muitas vezes é uma pessoa se escorando mais da outra, sempre tem no nosso meio. Aí aqueles que estão trabalhando mais estão nervosos, com nervos na flor da pele. Tem que tomar cuidado para nós não sermos pessoas desequilibradas. Já vi acontecer festividades onde a festividade foi prejudicada por causa de brigas no meio dos irmãos, de briga no meio das irmãs. Aí a glória de Deus não manifesta, não, irmãos. Fica difícil. Aí Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, mas tu ser sóbrio. Tu quem? Homem de Deus. Mas tu, homem de Deus, ser sóbrio em tudo. É fácil nós sermos sóbrios em tudo? Não, irmãos. Não é fácil nós termos autocontrole em tudo. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Todos nós. É aquele ponto, se pisar ali, se nós não termos autocontrole, não ter Jesus na vida, nós explode. Nós quer quebrar o pau da barraca, quer chutar tudo e todos. Temos que ter cuidado, temos que ter equilíbrio. Agora você pode perguntar assim: pastor, mas o que é ser homem de Deus? Você observou que antes da palavra Deus, com letra maiúscula, tem a palavra homem? E não são todos que são homem? Não estou falando de homossexual não, tá? Estou falando de homens que ainda não são homens, não alcançaram o estágio de homens, ainda são meninos, adolescentes, jovens, não são homens.
não tem ainda maturidade, não sabe discernir o certo e o errado, não tem responsabilidade própria. Interessante que estudando agora na parte da tarde, eu fui ver que essa palavra homem deriva do hebraico. O hebraico significa, essa palavra homem, Adão. Lá no Éden, Deus já criou Adão, não foi? Simplesmente é uma tradução para homem. Homem, Adão, homem. E esse homem, ele para ser verdadeiramente um homem de Deus, ele precisa ter alguns requisitos. Vamos ver na Bíblia alguns detalhes aí. Provérbios 20, 24. Provérbios está depois de Salmos, quase no meio da Bíblia. Deixar os irmãos folhear um pouquinho, para assim você aprender a esmerilhar a espada, para aqueles que ainda não sabem, aqueles que têm dificuldade. Provérbios 20, 24. Está escrito assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Eu diagnostiquei por este versículo, meus irmãos, que o homem, quando ele é homem de Deus, verdadeiramente, ele não toma decisões próprias. Olha o texto: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Não toma decisões próprias, porque os passos do homem de Deus são dirigidos, são guiados, são orientados, são ensinados pelo Senhor. É só você ler toda a Bíblia, você vai ver que todos os homens de Deus foram guiados pelo Senhor. E aqueles que se atreveram a andar na contramão daquilo que Deus orientou, quebraram a cara, pagaram o preço. O exemplo mais claro e que toda a igreja conhece, o exemplo de Jonas, homem de Deus. Deus deu uma ordem melhor: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Ou seja, direção de Deus. Jonas deu uma observada na ordem. O maior perigo do crente é quando ele começa a observar a ordem. A ordem de Deus não foi para ser observada, foi para ser obedecida. Porque quando nós começamos a observar a ordem, irmãos, nós começamos a querer puxar sempre para o lado mais fácil de se fazer alguma coisa. Ninguém quer ter dificuldade, a não ser que esteja sendo guiado por Deus. Por exemplo, tem dois caminhos aqui, na minha frente. Um está de gramas verdejantes e outro está cheio de pedra pontiaguda. Aí Deus diz assim: você vai andar por este caminho aqui, pelas pedras pontiagudas. Eu já tenho que ir mais rápido possível obedecer a direção. Porque se eu começar a observar a ordem, os dois caminhos, eu vou fazer como Ló. Vou olhar a campina verdejante, os meus olhos vão se encher, e vou até pensar: não, Deus está equivocado, não foi Deus que falou comigo não. Aqui está muito mais fácil. Aqui, se eu quiser deitar um pouquinho, ter um cochilo na grama verdejante, está mais simples, está muito mais macio. Agora, se eu for para as pedras pontiagudas aqui, eu vou ter dificuldade na caminhada. Só que nós observamos só agora, irmãos. Olha um detalhe aqui no segredo: quando Deus dá a ordem, no começo da caminhada pode ser pedras pontiagudas, mas Deus está vendo a trajetória depois. Vai que lá na frente vai ter ali oásis, gramas verdejantes, bênção de Deus na sua vida. O contexto aqui no começo era só a graminha, mas depois só luta, dificuldade, só pedras pontiagudas, só abismo, só labirinto. Aí Deus dá a ordem para mim e você por aqui primeiro, porque Deus sabe o futuro. Deixa eu dizer um negócio aqui que eu aprendi com Deus, nesse pouco tempo de caminhada aqui, já estou caminhando com Jesus. A direção de Deus, a princípio, sempre vai ser mais difícil.
Observe você que tem uma caminhada com Deus. Toda vez que Deus te orientou você a fazer alguma coisa, sempre foi mais difícil. Mas depois que você decidiu obedecer e caminhou um pouquinho na caminhada, as coisas foram se encaixando. E você alcançou sempre a bênção de Deus para a sua casa, a bênção de Deus para a sua família, a bênção de Deus para o seu ministério. Agora Jonas deu uma olhadinha e falou: rapaz, vou para a cidade de Nínive? É nada. Eu vou lá para Tarsis, eu vou ao oposto. Vou pegar um navio. E ó, deixa eu te contar um segredo aqui. Todo desobediente à orientação de Deus nunca cresce. Você não vai encontrar ninguém crescendo, só descendo. Aquele que saiu da cidade de Jerusalém, ele desceu da onde? Jericó. No meio do caminho, foi apanhado por salteadores. Jonas recebeu a ordem de Deus, desobedeceu, desceu para o navio, do navio desceu para o porão, e no narrador desceu para a barriga do grande peixe. E tem vários exemplos bíblicos, porque o homem de Deus, meus irmãos, a mulher de Deus que já está no grau de maturidade espiritual, vai se cumprir esse versículo aqui, ó. Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, quando já tem uma maturidade espiritual, todos os passos deles são dirigidos pelo Senhor. É Deus que orienta, é Deus que manda, é Deus que desmanda, é Deus que faz, é Deus que desfaz. Agora tem um segredo para aqueles que andam guiados por Deus. Todos aqueles que são guiados por Deus andam com segurança. Deus se responsabiliza. Você pode pegar de Gênesis a Apocalipse, todos os homens de Deus que andaram por aquilo que Deus orientou, Deus se responsabilizou pela vida deles. Deus se responsabilizou pela trajetória da vida deles. Volta um pouquinho mais atrás aí, ó. Salmos 37. Salmos 37, verso 23 e 24. Salmos de número 37, versos de número 23 e 24. Está escrito aqui, ó: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ei, não é porque você está sendo homem de Deus, mulher de Deus, em estágio de maturidade espiritual, que está livre de uma queda, está livre de cometer um erro, está livre de cometer uma falha. Todos nós não somos seres humanos. Acredito eu que todos nós que estamos aqui, ninguém quer errar, mas erramos. Ninguém quer pecar, mas corre o risco de pecar todo dia. Só que a Bíblia está dizendo que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. E esses que têm os passos confirmados pelo Senhor, ainda que caia, não ficará prostrado. Deus levanta, Deus restaura. Só que tem um segredo, ó. Toda queda tem sequela. Quem já caiu de bicicleta aqui? E já caiu de moto? Ficou sequelas, ficou marcas. Eu tenho minhas marcas nos meus tombos, no contexto do corpo físico. Fica, irmãos, fica lembranças, fica as marcas, fica consequências. Então o segredo para nós é evitarmos cair, lutarmos com todas as forças para nós não cairmos, se aperfeiçoar cada dia mais em Cristo Jesus. Mas se cairmos, não vai ficar prostrado. Deus vai levantar de volta, Deus vai restaurar.
mas vai ficar sequelas. Deus perdoa o pecado, perdoa. Só que a consequência do pecado fica. Muitas vezes a confiança vai-se embora. Muitas vezes acontece que não é por causa de Deus, é por causa da pessoa. Por causa da pessoa nunca mais ela consegue ser mais a mesma. Deus tem poder para fazer todas as coisas, mas a pessoa se acha indigna. Aí é onde entra muitas vezes. A pessoa depois de uma queda não quer cantar mais. Depois de uma queda não quer mais pregar. Depois de uma queda não quer mais ensinar. Depois de uma queda não quer ser mais um líder. Depois de uma queda não quer mais dirigir mais nada. Por causa do quê? Da sequela que ficou da queda. Então nós temos que evitar por tudo a queda. E como nós fazemos para evitar uma queda? Ou de bicicleta, ou de moto, ou até mesmo de a pé. Tem que andar com prudência, com moderação, com equilíbrio. Então uma coisa vai se juntando à outra. Quando Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você sobe em tudo. E Deus fala: Timóteo, se você for moderado, equilibrado, tendo domínio próprio, você vai evitar a queda.